Olá, sejam muito bem-vindas, pessoas, aqui ao canal Prazer TV. Eu sou o Thiago Goulart e você está em mais um episódio do Diário de um Tântrica. No tema de hoje, eu vou fazer uma continuação sobre a questão do orgasmo seco, mas agora procurando ampliar esse tema, abrangendo todas as pessoas. Afinal, o orgasmo seco acaba sendo afunilado mais para homens que têm pênis e que possam ter uma ejaculação através do sêmen. Então, como eu falei na primeira parte desse episódio do orgasmo seco, essa aqui não é a segunda parte. Na verdade, a gente vai falar sobre o quanto é importante que nós tenhamos um contato muito maior com a nossa energia sexual, o quanto essa energia sexual ela está conectada diretamente ao coração e o quanto isso também é uma importante forma de nós também termos muito mais poder na manifestação da realidade a qual nós estamos. Então, antes de começar a tratar desse tema, peço desde já que você, caso goste desse vídeo, deixe aí a sua curtida, o seu comentário e também, se fizer sentido, compartilhar com outras pessoas que possam se beneficiar aqui desse tema. Eu sou o Thiago Goulart. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho como professor de Tantra Yoga, você pode ir nas minhas redes sociais. No Instagram é o Thiago Goulart, vai aparecer aqui na tela. E também você pode ir no meu YouTube, o Código Kaula, onde você tem aí também acesso a aprofundamentos sobre a Via Kaula. Mais especificamente, eu falo da Via Yogini Kaula, que são os ensinamentos nos quais eu fui iniciado e parto a partir dessa perspectiva de análise de como nós podemos ter uma prática tântrica de forma bastante aplicada ao nosso cotidiano e não apenas algo que, por se dizer tantra clássico, fica apenas no espaço da teoria. Então, isso é muito importante, de sair de qualquer tipo de elitização, até porque antes do Tantra chegar a esse cume filosófico, ou ainda a essa era dourada, que fez com que ele tivesse essa grandeza filosófica a ponto de ser considerada uma das vias filosóficas mais importantes dentro do hinduísmo, o Tantra ele era parte das comunidades de forma bastante direta, em que os ensinamentos eram passados ali entre grupos de pessoas habitando vilarejos, concentrações urbanas, etc. Então, o tema de hoje é essa ligação da energia sexual, a abertura do coração com a manifestação da realidade. Quando a gente, como eu falei no tema passado, orgasmo seco na perspectiva do Tantra Shaiva não dual da Cachemira, uma conexão entre temas que podem parecer não tão elevados ou propósitos não tão elevados, quanto, por exemplo, experienciar um orgasmo seco ou ainda um êxtase muito grande através do orgasmo, através do ato sexual. Isso aparentemente não sendo tão elevado, e muitas pessoas até vão classificar isso como propósitos menores ou até egóicos, a gente vai ver, estudando melhor o Tantra Shaiva não dual da Cachemira, que tudo está conectado e esses temas aparentemente não tão elevados, eles se conectam diretamente
com os mais altos ensinamentos da via tântrica da Cachemira, mais especificamente a via Yognikal. Então hoje eu vou procurar aprofundar isso e trazer para vocês o quanto é importante que esse desbloqueio até mesmo da energia sexual e essa tomada de consciência do seu poder como ente sexual, energético, isso é muito importante para que a sua realidade ela comece a ser alquimizada de tal forma que a sua realidade seja uma expressão da essência do ser. E o que é essa essência do ser? Para o Tantra, a essência do ser, ela é a consciência absoluta, ela é divina. Então a nossa essência, nesse sentido, é classificada como Satchitananda, ou seja, você é um ser que tem consciência e é dotado de êxtase divino, uma beatitude, uma bem-aventurança, Ananda. Dentro dessa perspectiva tântrica, é muito direta esse apontamento de que a nossa realidade ela pode também ser um reflexo dessa nossa essência, mas para isso é importante que nós tenhamos esse reconhecimento, passemos por esse reconhecimento dessa nossa natureza divina, Satchitananda. Porque é muito direta essa explicação, né? Se você não se reconhece como um rei, como uma rainha, como que você vai ter capacidade de governar o seu reinado? Não é óbvio? Então, normalmente é assim que nós lidamos também quando a gente fala que o nosso corpo e a nossa consciência são como templos, né? Então, se você está já cheio de formulações conceituais, mentais e aquele pensamento associativo, você pode estar aí com o seu subconsciente, ou digamos melhor, as profundezas da sua consciência totalmente poluída por ideias errôneas acerca de você mesma, né? Então, quando isso acontece, não conseguirá reconhecer a sua grandeza. Esse termo é um termo que a gente tem que começar a estudar dentro dessa perspectiva tântrica, que é o caminho direto, né? E esse termo é pratyabhijna. Pratyabhijna é uma palavra em sânscrito que significa reconhecimento, né? Então, essa via do reconhecimento. Quando a gente traz essa via do reconhecimento, que tem toda uma formulação filosófica, através, sobretudo, de um texto, que é o Pratyabhijna Hridayam, né, o reconhecimento do coração, que foi escrito por Utpaladeva. Esse texto ele é extremamente conciso e dentro dessa concisão vai nos trazer realmente ali como um manual de magia tântrica de como nós podemos ter essa capacidade de realmente começar a manifestar uma realidade mais condizente com essa nossa essência divina ou natureza absoluta. Então, mas como isso se faz na prática? É aí que a gente vai conectar esses pontos, né? De, por exemplo, você, a partir de práticas meditativas muito específicas, que são as práticas que muitas são consideradas secretas, a partir dessas práticas, quando elas aplicadas, a gente pode começar a ter esse reconhecimento, certo? Então, para quem já me acompanha aqui há mais tempo, desde o início da pandemia, eu comecei a ter uma presença no digital um pouco mais ampla. Então, desde 2020, eu tenho oferecido imersões online, por exemplo, a jornada Tantra Yoga da Cachemira.
onde cada dia de aula, durante 7 dias de aulas gratuitas, eu trazia a prática do Tandava e outras práticas para que esse reconhecimento fosse possível. Quando a gente fala de reconhecimento, tanto é o reconhecimento da natureza absoluta do ser, quanto também a gente vai passar por um reconhecimento de partes específicas do corpo que estão ali, presentes, mas que, por nós termos uma total falta de educação realmente, de estarmos nessa familiarização com o nosso corpo em suas minúcias e sutilezas energéticas, esse mapeamento que foi feito pelos tântricas é o que nós podemos chamar de um reconhecimento. A partir desse reconhecimento corporal, esse reconhecimento, digamos, mais sutil, mais poderoso em relação à nossa natureza divina e essência absoluta, esse reconhecimento acontecerá. Por quê? Porque à medida que nós investigamos, olhamos para o nosso corpo, começamos a escutar o nosso corpo, esse é um verbo que a gente pode utilizar também, escutar o nosso corpo. Quando nós estamos nesse estado de escuta bastante apurada, nós vamos conseguir compreender que tudo que está acontecendo no meu corpo em forma de couraças, bloqueios, tensões, isso é essa essência absoluta se degladiando com todas as percepções que o coração está tendo e que fazem com que essa consciência absoluta fique num estado de contração, num estado de consciência limitada ou consciência contraída. Então, à medida que você estabelece um treinamento em que você tem uma diligência e uma capacidade de ter uma agilidade de praticar os ensinamentos, as práticas meditativas, de forma muito instantânea até no seu cotidiano, isso vai fazer com que você cultive um estado de presença e de vigília de tudo que vai acontecer no seu corpo. Obviamente que isso é uma prática que ela tem suas características. Por exemplo, nós vamos ter aí inúmeras tradições espirituais, algumas mais antigas, algumas não tão antigas. Por exemplo, o Neotantra ensinado pelo Osho é uma via inspirada em ensinamentos antigos, mas que é uma via bastante moderna, bastante nova. Então, por vezes, você não vai ter o mesmo refinamento no Neo-Tantra que nós encontramos no Tantra clássico, na via Yogini Kaula, por exemplo. Então, isso não é de forma nenhuma um desmerecimento, mas é simplesmente uma constatação, que tem toda uma riqueza de ensinamentos ali, que por mais que dentro do Neo-Tantra isso procure ser complementado por Reishi, por Alexander Lowen, vários pensadores e cientistas do comportamento humano, por mais que isso seja feito, toda essa herança ancestral de saberes do Tantra, ela já era bastante integral, bastante completa e não precisava de mais acréscimos. Mas é o meio moderno de conseguir trilhar esses caminhos de autodescoberta, certo? Então, como isso acontece? Então, por exemplo, eu estou falando aqui sobre a questão filosófica, como que nós temos um reconhecimento da nossa natureza divina. A partir desse reconhecimento da natureza divina, nós começamos a ter uma capacidade, quando nós temos também o reconhecimento das minúcias da corporalidade, a gente começa a ter uma capacidade de reconhecer também, identificar tudo aquilo que não é exatamente a nossa natureza divina, a nossa consciência absoluta. Então, é muito importante que
essa prática do yoga da presença plena esteja estabelecido, né? Então, é uma constante que eu falo aqui, por exemplo, no estalar de dedos, você ativa, por exemplo, o reflexo do tigre, da tigresa, né? Então, você ali já abre o canal central de tal forma que essa espacialidade também vai fazer com que qualquer tipo de percepção do coração ou qualquer formação mental, isso naturalmente, por não ser algo condizente com o mais elevado do ser, o espírito, isso vai criar uma contração. E isso acontecerá a nível físico, energético. Quando essa contração acontece, obviamente, se você estiver numa identificação com essa consciência limitada, obviamente que você vai se identificar com esses estados contraídos da consciência. E quando você tem essa conexão de que essa condição da consciência absoluta, ela está como permeando toda a experiência, você tem essa capacidade de muito facilmente não se deixar levar por essa contração da consciência. Pode parecer um papo bastante bicho-grilo, certo? Mas eu vou ler aqui para vocês algumas partes do texto Pratyabhijna Hridayam para ver se isso faz sentido para vocês. Para quem já pratica comigo, já faz as práticas de Tandava, prática do reflexo do tigre, da tigresa, as micropráticas tântricas, até mesmo a massagem cachemiriana, o yoga das emoções, que já tem a capacidade também de fazer algumas visualizações de Matsyendranath, você vai ter essa capacidade de intuitivamente desvelar o significado dessas passagens desse texto, que é o coração do reconhecimento, Pratyabhijna Hridayam. A consciência absoluta, por seu próprio movimento livre e espontâneo, manifesta, mantém e reabsorve o universo. A consciência absoluta, por seu próprio movimento livre e espontâneo, manifesta, mantém e reabsorve o universo. Percebam que aqui, o primeiro sloka já mostra o quanto a consciência absoluta, ela a tudo cria e ao mesmo tempo ela tudo mantém e ao mesmo tempo também tudo se reabsorve, todas essas formações, o universo inteiro se reabsorve na consciência absoluta. A consciência tem o poder de desdobrar a realidade frente a seu próprio espelho. A consciência tem o poder de desdobrar a realidade face a seu próprio espelho. A multiplicidade ilusória do universo aparece através da relação do sujeito e do objeto. A multiplicidade ilusória do universo aparece através da relação do sujeito e do objeto. O experimentador, cuja consciência é contraída, percebe o universo sob a sua forma contraída. O experimentador, eu, você, cuja consciência é contraída, percebe o universo sob a sua forma contraída. Ou seja, se você está numa cristalização sobre uma ideia, o seu universo ele vai ser construído em função dessa cristalização. Por exemplo, você pode dizer, né, toda pessoa de direita, toda pessoa da esquerda é algum xingamento, né? Então, você vai moldar o seu universo em função dessa cristalização da consciência. Então, você está num limite, numa limitação. Então, é bastante
duro também quando nós fazemos isso, quando nós julgamos todo um grupo em função de alguma coisa e nós colocamos todo mundo uma mesma caixa, com o mesmo rótulo, né? Então isso limita muito a experiência. Ou, por exemplo, trazendo para uma aplicação mais prática e relacional, toda mulher que tem tatuagens tem problemas com os pais, alguma formulação assim, ou toda mulher que usa roupa decotada, né, é uma mulher que não é honrada, por exemplo, né? Então isso tudo são concepções, né? Então é uma contração da consciência, ela fica limitada. Seguindo. A consciência absoluta se torna consciência individual por esta contração mesmo, provocada pelos objetos de consciência. Certo? A consciência individual é a consciência absoluta. Então, nós temos a nossa consciência individual, de acordo com o nosso histórico, a nossa vida, vidas passadas até, e mesmo assim, mesmo limitados em nossa natureza, nós temos a consciência absoluta, certo? Mas, desde que a consciência aparece dual e que essa dualidade é recoberta do véu da ilusão, a consciência se fragmenta novamente e toma a forma dos 35 tattvas. Aqui, esse é um texto que realmente você tem que estar numa imersão dentro das práticas para que isso faça sentido. Então, eu não vou repetir, se você quiser dar um retorno no vídeo, mas cada um desses slokas é a meditar profundamente, realmente ter como um mistério a ser desvelado, certo? Que guarda uma mensagem muito profunda. Assim, todas as posições filosóficas aparecem como papéis jogados pela consciência absoluta. Isso é Shiva, Shiva que está na sua dança se manifestando sob toda a multiplicidade da existência, né? Então, as diferenças partidárias, as diferenças disso, daquilo, de tradições, as diferenças de posicionamentos filosóficos, tudo isso é essa diversidade que é como uma atuação da consciência absoluta. Desde que o conhecimento, o desejo, o espaço, o tempo e o poder de realização são limitados pela consciência individual, a Shakti é limitada. Novamente. Desde que o conhecimento, o desejo, o espaço, o tempo e o poder de realização são limitados pela consciência individual, a Shakti é limitada. Então, aqui eu vou parar por aqui nesse texto, porque esse é o ponto capital, né? Então, desde que nós temos essa limitação, né, o espaço, o tempo, o desejo mesmo, e o poder de realização, né, que são as couraças, desde que isso está limitado, a Shakti também estará limitada. É por isso que o Tantra fala até mesmo de não erradicar o desejo, mas sim de você perceber que você, sendo essa totalidade, o desejo já não tem mais lugar, né? Porque é como se todas as coisas vêm a mim de forma natural e totalmente espontânea, certo? Mas, obviamente, para que isso aconteça, é preciso que esse trabalho corporal esteja em ação. Então, essa conexão, por exemplo, dentro do conhecimento mais esotérico com S do Tantra, a gente vai ter essa conexão entre os chakras, né? Eu já falei aqui
sobre essa conexão entre os chakras, como que conectadas por um tubo energético. Se a gente for ver o conhecimento das letras do sânscrito, e a gente vai ver que toda a formulação da realidade é feita por letras, por palavras, por som, então a gente vai ver que dentro desse estudo dos chakras, a gente vai ter em cada um dos chakras também letras associadas com cada um dos chakras, para que percorra desde o chakra básico, lá na nossa glande, seja você uma mulher, um homem, a sua glande, seja do clitóris ou do pênis, essa glande está relacionada à letra A, certo? Então, por isso que nós temos práticas dentro da Via Yogini Kaula em que nós vamos ter um foco muito forte sobre a tomada de consciência da nossa glande. Então, a glande, seja a glande do clitóris ou a glande do pênis, são muito importantes de nós tomarmos consciência. Então, a gente tem uma prática que é muito bonita, que a gente vai se visualizar como chegando numa geleira. Eu já devo ter falado dessa prática, e você vê ali sentados na beira do precipício Shiva e Shakti. Então você se coloca no lugar de Shiva e você começa a visualizar que você começa a tomar consciência da sua glande, do pênis, né? Então a gente toma consciência a partir do períneo, o períneo se abre e a glande do pênis que começa a ter ali uma ereção até o ponto, né, tem algumas especificidades sobre como é essa ereção, a altura dela e tudo mais, até que ela fique tão vibrante que nós temos uma ejaculação cósmica e isso forma a lua, né? Eu já falei disso no vídeo, e depois também nós nos colocamos no lugar da Shakti e nós conectamos com essa glande do clitóris, que começa também a ficar nessa vibração, até que, né, esse fluxo de sangue menstrual forma o Sol. E misticamente nós colocamos o Sol e a Lua nas nossas órbitas oculares, até que Sol e Lua se integram no coração e ilumina todo o espaço ao nosso redor, né? Então, é uma prática que ela vai trazer um grande êxtase e nós nos conectar também com esse absoluto, na forma do Sol, da Lua, do masculino, que rege a Lua, e o feminino, que rege o Sol, certo? Então, é uma das práticas que nós utilizamos para essa tomada de consciência da nossa glande. Nós vamos ter inúmeras outras, né? Então, por exemplo, uma aluna minha, ela é terapeuta neotântrica e ela também é psicóloga e tudo mais, e ela me relatou, né, que nos atendimentos dela de terapia neotântrica com a massagem Lingam, ela resolveu inovar na massagem e trazer uma outra prática, que é a prática do assentamento do Shiva Lingam no corpo, né? Então a gente visualiza que o Shiva Lingam está flutuando no espaço azul-noite, e daí esse Shiva Lingam ele começa a descer pelo canal central. Então ele vem de cima, desce pelo canal central, ele vai se colocar em algumas partes do corpo, são 3 partes específicas, mas a última parte do corpo em que o Shiva Lingam vai se assentar é na região do períneo, né? Então, daí o seu corpo todo se torna um lingam, se torna um falo, né? Então, essa integração também entre o masculino, Shiva, e o feminino, Shakti, isso gera um êxtase com uma essência sublime que começa a ser emanada. Então, imagina isso, a minha estudante, ela intuitivamente resolveu adotar essa prática durante o atendimento, guiando o paciente dela, interagente, para que ele fosse visualizando isso
e ela disse que foi uma das experiências mais intensas que esse paciente já teve, porque ele seguiu o passo a passo e conseguiu ter essa capacidade de ver o corpo dele todo como algo dotado de muito êxtase. E isso é uma forma de nós assentarmos essas energias arquetípicas de Shiva e Shakti a partir dessa união de êxtase sublime entre Shiva e Shakti para o nosso corpo. Então nós trazemos essa consciência absoluta que vai, digamos que, também dissolvendo essas concepções mentais limitadas que nós temos. Então, por isso que, quando nós começamos a adotar práticas desse tipo, desse nível, que vai fazer também uma dissolução, fazer com que as narrativas mentais, as associações mentais, elas possam retornar à sua espacialidade. Então, é como se você limpasse o templo. Seu templo ali pode estar, se você é uma pessoa que está muito na culpabilidade, num envolvimento muito forte, talvez com questões de violência, crueldade, que você precisa disso para nutrir o seu ego. Então, pode ser que você tenha ali várias caixas velhas nesse templo da consciência. Então, todas essas caixas velhas ali são um peso. E seu templo ali está cheio de sujeira, digamos assim. Então a gente faz essa dissolução através dessas práticas meditativas para que nós possamos ir para essa não dualidade. A partir daí, a partir desse momento em que há essa limpeza, essa depuração, então nós podemos ter uma conexão com a nossa corporalidade que vai ter um outro patamar de realização espiritual. Realização espiritual no sentido de integrar o corpo, a mente e o espírito dentro de uma integração única. Então, quando nós vemos as pessoas que têm um grande poder de realização, e isso realização material mesmo, a gente vai notar que essas pessoas são pessoas ou muito apaixonadas ou que têm uma forte conexão com a energia sexual. Então, essa energia da criação que está presente na energia sexual, ela está relacionada diretamente não apenas com os nossos genitais, mas também com a abertura do coração. Então, lembrando de aulas passadas aqui que eu trouxe para vocês, que os genitais, eles são considerados centros cardíacos. E, indo um pouquinho mais além, já que os genitais são considerados centros cardíacos, como é que eles podem ser centros cardíacos se não for por esse caminho de abertura através dos chakras, do coração até os genitais, dos genitais ao coração, do coração até o topo da cabeça e além. Então, quando a gente entra nesse treinamento da Via Yogini Kaula, de fazer uma constante abertura desse canal central, que vai fazer essa abertura do coração, a gente vai ver que a nossa sexualidade ela fica muito mais poderosa, Você, inevitavelmente, quando começa essas práticas meditativas, pode começar a ter uma libido muito mais forte. Essa libido, ela, por vezes, até vai assustar você, porque tem ali muitas coisas que podem estar emperradas, ali bloqueadas no seu subconsciente, que quando elas começam a poder ter espaço para circular, você vai descobrir talvez que a sua sexualidade ela precisa de uma outra expressão na sua vida, na sua vida pessoal. E talvez aquela sexualidade que você esteja já habituada, no seu cotidiano, aquilo talvez você vai começar a questionar, vai começar a refletir sobre aquilo e querer usufruir de algo que contemple o seu ser.
Feito isso, né, a gente vai caminhando para a finalização do vídeo e trazendo essas reflexões para vocês, né, que quando a gente vê essa paleta de possibilidades do ser humano, que vai desde os chakras considerados não tão nobres, né, os chakras abaixo da linha do diafragma, eles vão ter uma conexão direta com os chakras mais elevados, acima da linha do diafragma, né? Então, o coração é um dos mais nobres, né? E ele está logo acima da linha do diafragma. E nós temos daí também, que é considerado, né, o mais elevado, que é o topo da cabeça, o Sahasrara Chakra, que seria o chakra de 1000 pétalas, né? Então, a gente tem sempre essa ideia sobre o Tantra. Nós temos que transcender, né? Então, essa transcendência aconteceria quando nós trazemos essa energia lá da base, do chakra mais básico, ligado à sexualidade, e conseguimos trazer para o topo da cabeça. Ótimo. Só que no Tantra nós não temos nada a transcender. O que nós queremos, na verdade, é ressignificar, no nosso caso, como ocidentais, que tem uma cultura e toda uma estigmatização da sexualidade, né, dessa energia mais primordial, nós temos que ressignificar essa energia antes de querer ter uma intenção de pureza, né? Ah, eu tenho que abdicar dos meus desejos. Na verdade, você tem que observar seus desejos e ver o quanto eles precisam ser trazidos para uma expressão, ou o que não é o seu desejo realmente, né? É simplesmente ali uma formação mental que está sendo criada por essa conexão do seu coração com o coração de todas as pessoas, né? Espero não ter confundido muito a cabeça de vocês, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Eu vou me despedindo aqui de vocês e trazendo isso. Talvez você tenha que reassistir esse vídeo e considerar já todas as aulas que eu já dei aqui, né? Em que há uma abertura dos nossos centros energéticos, você tem uma conexão com os seus centros energéticos, o seu corpo por inteiro, essa conexão também com os 36 tattvas, para que a gente possa observar que essa corporalidade, na sua expressão mais densa, na expressão da nossa sensualidade, a nossa sensorialidade, a nossa relação com as outras pessoas, com as coisas, tudo isso está em conexão direta com o absoluto, com o mais sublime. Tudo é questão de nós não julgar, não colocarmos, né, essa questão da corporalidade numa caixinha rotulada. Isso é baixo, isso é pequeno, né? Então, o grande desafio do Tantra é observar que o macro está no micro, né? Então, que Deus está realmente ali presente nas suas células e dentro dessa também, digamos, né, essa perfeição que se manifesta através da nossa corporalidade. Por exemplo, os nossos desejos, os nossos sentimentos. E quando esse campo está límpido, até mesmo os nossos pensamentos, eles começam a ter uma outra qualidade. Para quem quiser mais informações ou aprofundamento, eu estou oferecendo a formação Tantra Shaiva não dual da Caxemira, fundamentada nos ensinamentos da Via Yogini Kaula. Você encontra mais informações aqui no link na bio e você tem essa possibilidade de fazer um aprofundamento bastante grande nesse caminho da Via Yogini Kaula para poder experienciar isso com mais profundidade. Mas você também pode acompanhar nas minhas redes sociais, lá eu já passo bastante conteúdo, práticas, teoria,
para que você possa trilhar esse caminho de autoconhecimento e de empoderamento do seu ser através do reconhecimento, né? Essa via do coração do reconhecimento. Curta, comente, compartilhe. Se esse vídeo fez sentido para você, contribua também com o canal Prazer TV e com essa possibilidade de adentrar esse caminho de evolução através do prazer. Eu sou o Thiago Goulart, ótima semana para vocês, grande abraço.